Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um call de resultados das estratégias quantitativas da Rocktrade. Eu sou o Valdinei e para me acompanhar estou com o Silvano. Boa tarde, Valdinei. Muito bom estar aqui mais uma semana onde as carteiras tiveram mais uma vez um resultado muito bom. A gente vai comentar cada uma delas, falar um pouquinho também dos trades do Atlântico, do Ibov Machine, do Indy e da tática do dólar. Bom, então para começar a gente vai dar uma olhada no gráfico do Ibovespa para entender um pouquinho do cenário atual. Como a gente pode ver, aí, o Ibovespa manteve os pontos de suporte e resistência da semana passada. Ele não conseguiu superar, aquele topo formado nos 97.700 pontos. E agora está aí testando uma região ali dos 94 mil pontos. Como destaque nessa semana, a gente teve aí mais casos de coronavírus em algumas regiões lá nos Estados Unidos e também em alguns países da Europa e da Ásia. E também aqui no Brasil, a gente vê também os números não reduzindo da doença, o que tem aí deixado a bolsa um pouquinho mais congestionada. Agora a gente vai ver o método Atlântico. Começando então aí pelo gráfico de trades em aberto, considerando o fechamento em 24 de junho, a gente pode ver aí no eixo vertical a rentabilidade em porcentagem e no eixo horizontal o tempo posicionado em dias. As bolhas azuis aí representam os trades positivos no Atlântico e as bolhas vermelhas os trades negativos. Acho que uma coisa interessante para a gente comparar com a semana passada, Valdinei, é que quando a gente vê esses momentos assim que a bolsa dá uma recuada ou que fica um pouco em congestão, é natural que apareçam aí alguns trades negativos nesse momento, que alguns trades fiquem aí no vermelho, Mas o Atlântico vai tentar ali rapidamente cortar esses trades aí que estão com perdas e manter os trades positivos. Inclusive, acho que é muito interessante explicar para quem está chegando aí, está conhecendo agora o método Atlântico, como que esse gráfico traz uma informação aí muito importante sobre o aspecto temporal do Atlântico, que é uma estratégia aí para médio e longo prazo. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para as pessoas que estão ali com uma semana ou com em torno de 10 dias aí com a estratégia, a gente vê, por exemplo, que essa pessoa teria ali alguns trades abertos aí negativos, alguns positivos, mais ou menos aí na mesma proporção. Quando a gente avança esse tempo aí para 20, 30 dias, a gente vê que os trades abertos positivos começam a ganhar maior volume e a gente vê menos trade negativo. Quando a gente vai lá para extremidade direita aí do gráfico, a gente vê aí trades, por exemplo, como o de Via Varejo e o do Banco BTG, BPAC, que já estão próximos aí de 80% de rentabilidade e nós não vemos ali nenhum trade negativo ali naquela extremidade do gráfico. Então, é muito importante que você que está chegando agora, está conhecendo agora a estratégia, entenda aí que ela precisa desse tempo para ir desenvolvendo aí os bons trades e cortando as perdas rapidamente e deixando os ganhos crescerem. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho das estatísticas do Atlântico, da semana aí do dia 19 de junho ao dia 25. A gente teve 8 trades abertos na estratégia, 1 apenas encerrado e 8 com risco liberado. Na estatística geral, não teve mudanças aí em relação à semana passada. A gente também tem alguns destaques aqui para mostrar, A gente teve um trade encerrado, que aí, como o Silvano comentou ali no gráfico de bolhas, quando o Atlântico aí corta as perdas, nesse caso foi em CPFL, que teve aí um impacto de apenas 0,79% no capital. E também a gente tem aí 3 destaques de risco liberado. O primeiro deles em lojas americanas, com impacto aí no capital de 1,14%. O segundo em Kepler, com impacto aí de 1,43%. E o terceiro em direcional, com 1,62%. Lembrando aí que o Atlântico continua posicionado nesses trades, esperando aí resultados melhores ainda. Agora a gente vai ver a carteira Rocket 5. Vendo o gráfico da Rocket 5, a gente pode ver que no mês de junho está atingindo aí uma rentabilidade de 10,87%, em 12 meses 8,85%, e desde o início da estratégia aí uma rentabilidade acumulada de quase 130%. A Rocket 5 vem numa pegada muito boa, com resultados muito bons. Já é o segundo mês aí que ela está na frente da bolsa. O mês não acabou ainda, mas a gente espera que ela consiga manter essa vantagem aí nesses dias que restam. Um outro dado interessante, Valdinei, é que se a gente olha aí 2 semanas atrás, em relação à semana passada, a gente viu que a Rocket 5 teve uma alta aí
de quase 4% naquele período de uma semana. E se nós olharmos agora para a semana passada em relação a essa, a carteira conseguiu aí uma alta de mais ou menos 1%, 1,5%. E é muito importante você, assinante, entender esse dado, porque é justamente por isso que nós recomendamos aos assinantes que você acabou de assinar a Rocket 5, quando monta a carteira? No mesmo momento, assinou assim que possível, vai lá no seu banco, na sua corretora, abre lá o Home Broker ou no aplicativo do celular e compra os ativos. Por que a gente recomenda isso? Para que você não fique de fora de semanas como essa, onde os ativos continuaram se valorizando. Quer dizer, 2 semanas atrás a carteira já tinha se valorizado aí 4%, 5%. Continuou subindo, já se valorizou mais 4%, 5%. Por isso é importante que, tendo acesso ao relatório, monte a sua carteira. É possível aí que, por você ter entrado em um momento diferente do início do mês, o seu resultado naquele mês vai ser um pouco diferente aí do resultado da carteira. E isso é natural. Mas à medida que você vai entrando em fase aí com a carteira, entre ali no início do mês, seu resultado vai ser mais próximo. Então é muito importante que você, assinante, fique atento a esses detalhes. Fique atento também a uma coisa que nós comentamos aqui na semana passada, né? Aos stops. Inclusive, na hora de entrar na carteira, na hora de montar a sua carteira, na hora de comprar os ativos, essa é uma opção. Olhar ali a posição dos stops, decidir se o stop, olhar ali para ver se o stop não está muito perto, ver se você ainda tem interesse em entrar. E lembrar também que os stops que nós usamos aqui na Rocket 5 são stops de fechamento. Então, a gente só vai encerrar aquela posição do ativo que está na carteira se ele fechar abaixo do preço ali de stop loss. Legal, uma aula aí do operacional da Rocket 5. Agora a gente vai ver a Small Rocks. A estratégia vem alcançando aí uma rentabilidade em junho de 11,39%, em 12 meses quase 117%, e desde o início 276% aí de valorização. A Small Rocks vem conseguindo aí fazer o que a gente sempre fala, né? Que é encontrar essas oportunidades aí de ganhos exponenciais. Quando a gente olha para o resultado acumulado dela, é realmente algo fantástico. E um dado interessante para você que está nos assistindo é que se nós olharmos aí, Valdinei, para os últimos 12 meses, nesses 12 meses, em 8, a Small Rocks conseguiu um resultado aí superior a 10%. Então ela é uma carteira ali que oferece um pouco mais de risco do que a Rocket 5 ou a Big Rocks, mas vem trazendo aí resultados excepcionais. E é por isso que a gente entende aqui na Rock Trade que a Small Rocks é um relatório, é um produto aí que é imprescindível que ele faça parte aí do seu portfólio para poder adicionar todo esse potencial de ganhos que ela vem apresentando nesses últimos meses. Ela busca trazer aí a volatilidade dos ativos a favor dos resultados da estratégia. Agora a gente vai ver a Big Rocks. Vendo o gráfico, a gente pode notar que no mês de junho a estratégia vem conseguindo uma rentabilidade de 8,52%, em 12 meses de 62%, e desde o início quase 134% positivo. Mais uma carteira aí que está com resultado muito bom, e eu acho que o momento das carteiras é um momento assim excepcional, porque elas estão alcançando nesse momento aquilo que elas foram desenhadas para alcançar. Então quando a gente olha aí para Big Rocks, Small Rocks e Rocket 5, as três estão com resultado melhor do que o Ibov nesse momento, que é o objetivo ali, né? Bater o resultado do Ibovespa com um risco adequado. E a gente vê que elas estão até assim numa escadinha de resultados, que é o que a gente esperava, né? A Big Rocks aí um pouco mais próximo do Ibov, depois a Rocket 5 aí com 10% e depois a Small Rocks com uma rentabilidade maior. E esses produtos foram projetados, foram desenhados para funcionar dessa maneira, quer dizer, cada um deles tem um nível de risco e um retorno adequado àquele risco. Então, a gente olha para a Big Rocks e vê que ela tem uma rentabilidade de 8%, tá abaixo da Rocket 5 e da Small Rocks. Mas ela é uma carteira que no dia a dia, quando você está operando ela, você vai ver que a volatilidade dos ativos que estão nessa carteira é muito menor do que o que acontece na Rocket 5, do que o que acontece na Small Rocks. E a coisa se propaga. A gente tem a Rocket 5, que seria a carteira intermediária, e ela está na posição intermediária também quando a gente para pensar em risco e retorno, e a Small Rocks, que seria o produto aí de maior risco, mas que é um produto que vem trazendo, como a gente acabou de falar, né, nos últimos 12 meses, 8 meses com retornos de mais de 10%.
Então é importante que você, assinante, entenda como você quer se expor ao risco, né? Eu quero me expor um pouco mais, um pouco menos, qual é o nível de retorno adequado para esse risco que eu estou disposto a correr, para que você decida aí como compor esses produtos e tirar o melhor proveito aí de cada uma dessas carteiras, a Small Rocks, Rocket 5, Big Rocks. É legal que dá para usar as três, né, para montar o seu portfólio aí diversificando os seus investimentos. Bom, agora a gente vai ver a estratégia Indy. O gráfico do Indy não teve alteração aí em relação à semana passada. No mês a estratégia tem 3,55% positivo, em 12 meses quase 32% e desde o início quase 89% de valorização. Agora a gente vai ver a estratégia também, a tática do dólar. A tática do dólar, a gente teve aí um trade encerrado nessa semana. A estratégia está atingindo aí 5,19% no mês, em 12 meses 35% de positivo e desde o início uma valorização de 73%. Só para a gente destacar um pouquinho também desse trade que foi encerrado nessa semana do dólar, ela teve uma pontuação aí de 98 pontos, né, obtido nesse trade. E nesse mês a estratégia teve 3 operações com um total de 341 pontos. Então, realmente, um resultado muito bom nesse momento. Realmente é uma quantidade muito boa de pontos. Só para ficar claro, talvez se alguém que está chegando agora da bolsa não entende, hein? Cada ponto desses aí do contrato, do mini contrato de dólar, equivale a R$10 por contrato. Se uma pessoa tivesse operado aí, por exemplo, a quantidade mínima de um contrato, 10 pontos, R$10 por ponto por contrato, a pessoa teria ganho cerca de R$3.400. Se a pessoa tivesse operado mais contratos, talvez 10 contratos, ela teria a oportunidade de alcançar uma rentabilidade aí de R$34.000 apenas em um mês. Né? A tática do dólar é uma estratégia que traz esse potencial de ganhos, de rentabilizar uma segunda vez o capital, como a gente sempre fala aqui no call de resultados. Isso permitido pela alavancagem aí, dos trades no mercado futuro, tanto no Indy quanto na tática do dólar. Agora a gente vai ver o Ibov Machine. No mês de junho a estratégia está atingindo aí um resultado de 6,26%, em 12 meses 20% de valorização e desde o início aí 77,39%. Nessa semana a gente teve 2 trades encerrados, um deles com resultado aí bem positivo, outro ali com um resultado próximo do zero. Acho que é importante destacar, Valdir, principalmente quanto a esse trade que foi encerrado aí com resultado próximo de zero, que os algoritmos que a gente tem para essa estratégia, eles analisam aí vários fatores e que eventualmente vai acontecer o que aconteceu nesse trade, do trade ser encerrado antes de ter alcançado o stop gain ou stop loss, e por isso é extremamente necessário que você, assinante, acompanhe aí diariamente os relatórios dessa estratégia. Só para complementar, eu acho que é muito importante destacar também os resultados. A gente está no mês aí muito bom do Ibov Machine, ele se recuperou dos 2 meses negativos que ele teve aí e já consegue nesse mês um resultado acima de 6%, resultado muito expressivo. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Fala, pessoal! Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e lembre-se de clicar no sininho para receber todas as novidades aqui da Rock Trade.